Meu boa noite a todos vocês que estão aqui. Vossa Excelência, a nossa audiência, como eu falo todos os dias lá no Metrópolis. Agradecer em primeiro lugar a Deus por todos nós estarmos aqui, a coragem do vereador Diego Fonseca, ao meu queridíssimo amigo e referência na advocacia para mim. Eu falo isso não para parecer mais amigo dele, mas porque é verdade. Ele é advogado do Daniel Silveira, que muitas vezes parece ter sido esquecido por nós, mas foi o primeiro entregue, assim como Daniel, à cova dos leões e por um bando de hienas. Agradecer a presença da minha querida amiga e irmã, a Cláudia Ricken. Como ela disse, a gente está nessa batalha desde um período sombrio, que parecia mais uma era medieval, né? O período da pandemia aqui no Brasil, onde as pessoas que não usavam máscara eram também quase atiradas para fora do trem. Eu fui preso 4 vezes, preso é um modo muito pesado de dizer, mas eu fui conduzido à delegacia do sistema de trens metropolitanos de São Paulo 4 vezes, por me negar a usar máscara. E por um único motivo, porque num Estado de Direito o que vale é a lei. Se a lei não estiver escrita, o que vale é a Constituição Federal. E no artigo 5º, inciso 2º, está descrito lá, não sou eu que estou dizendo. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Não tinha lei que me obrigasse a usar aquela calcinha suja na cara, então eu não utilizava. Agradecendo a todos, quero agradecer e fazer uma menção honrosa a Tatiana, que fez a ponte para eu poder estar aqui, e em virtude, obviamente, do meu irmão, que eu chamo de irmão, eu conheci lá na frente do quartel e da Alesp, lá em 22, o Fred Ferrari. Então, Tatiana e Fred Ferrari estão aqui, muito obrigado. Há muito para dizer, e o que a Cláudia trouxe aqui me lembrou o livro do Andrzej Lobachevsky, um polonês que viveu ainda no período da Segunda Guerra Mundial, na Polônia, e teve que fugir para não ser morto. Ele era um médico psiquiatra e ele escreveu Psicopatas no Poder. E quando você estava falando e traçando alguns perfis, né, eu lembrei disso. Assim como o Dr. Lailo Roster, né, A Mente Esquerdista, e a gente vai lembrando de livros que nos servem de referência. O presidente Bolsonaro, ele usa um texto bíblico muito impactante, que diz assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade deve ser buscada através dos livros. E independentemente se é alguém de direita ou alguém de esquerda, e eu troquei as mãos de propósito, porque o que está escrito, e eu fui obrigado a ler muito autor de esquerda, não só para entender a forma como eles pensam, mas para estudar o que é esquerda de verdade, qual a sua origem, como eles pensam, do que se alimentam, onde vivem, né? Isso foi muito importante. E eu pretendo, logo mais, eu já comecei a escrever sobre democracia, que eu acho, né, penso que no Brasil a gente tem esquecido não só o que significa, mas como ela funciona. E antes de tudo, e aí eu vou falar do que realmente interessa, a democracia, ela prevê, antes de tudo, a igualdade e o respeito à liberdade. E a igualdade não é aquela igualdade que a gente aprende na escola, de forma errônea, aquela da Revolução Francesa, porque aquilo foi um engodo de verdade, aquilo foi uma forma de revolução, para quebrar o Estado, etc. Mas aí iria levar muito tempo. Não é aquela igualdade, é a igualdade perante a lei. A democracia, ela só tem como existir num Estado de Direito. E um Estado de Direito é um Estado que respeita a lei. E o segundo quesito é óbvio, acredito que todo mundo saiba o que significa, que é a liberdade. No entanto, quando você mata a igualdade, ou a violenta, a viola, a mitiga, a relativiza, automaticamente você vai estar
consumindo a segunda, consumindo a liberdade. Os resistentes, os resilientes, como ela usou o termo, vão ser aqueles que vão defender a liberdade. Então percebam, o que eu estou dizendo? A igualdade no Brasil já não existe há muito tempo. E nós, todos aqui presentes, somos os últimos resilientes defendendo a liberdade. A liberdade de nos expressar, a liberdade de nos manifestar, a liberdade de nos organizar e de estarmos associados uns aos outros de forma pacífica. Então, com todas as letras e com toda a tranquilidade, eu digo e tenho dito isso constantemente, mais constantemente do que eu gostaria, evidentemente. O Brasil não é um Estado de direito. O Brasil é um estado de exceção. E a gente vai trabalhar nisso rapidamente. Eu só tenho 1 hora para falar, né? Mas ninguém tem fome, então 1 hora passa rápido. Brincadeira. Um estado de direito é um estado onde exista, antes de mais nada, a Constituição. E porque a Constituição, ela vem a ser um contrato, que você, cidadão, eu, cidadão, nós todos, cidadãos, assinamos para com o Estado. De que maneira? O Estado se compromete a não ultrapassar os limites da Constituição, porque a Constituição existe para proteger o cidadão. Como eu digo isso? Como é que eu provo isso? Pela própria existência das Constituições ao longo do tempo, mas eu volto lá para a primeira, aquela que um dia ganhou o termo de primeira Constituição da humanidade, 1215. O rei Ricardo, conhecido como Ricardo Coração de Leão, ele estava em cruzada. Por isso eu coloquei o nome desse processo todo que eu venho fazendo aqui. Se eu não estiver enganado, é o 10º lugar, né? Eu fiz também na Alesp em São Paulo, então acredito que já tenhamos atingido aí uma dezena de cidades que a gente passou fazendo a cruzada pela anistia. No próximo sábado ia ter na Câmara Municipal de São Paulo, mas em virtude da agenda de algumas autoridades, como deputados que não iam poder comparecer, e em virtude da dosimetria, que eu vou falar logo mais, a gente acabou deixando para fevereiro, porque nada mudou, infelizmente. A Constituição de 1215, ou aquela Carta Magna que ganhou o nome de Constituição, de primeira Constituição, do Ricardo Coração de Leão, foi para proteger a população, proteger a propriedade da população. Porque um rapaz, um cara, um ser, sei lá o quê, chamado João Sem Terra. Não é sugestivo esse nome? João Sem Terra. O João Sem Terra era um irmão bastardo do Ricardo Coração de Leão. Ele não entrava na linha sucessória. E ele, da Inglaterra, estou me referindo à Inglaterra. E ele aproveitou que Ricardo Coração de Leão tinha saído em cruzada para tentar retomar Jerusalém e se apossou do reino da Inglaterra. E o Ricardo foi chamado, porque alguém teve a coragem de cavalgar dias até encontrar o pelotão do rei. O rei volta, retorna, e ali ele tomou uma decisão. A Inglaterra não pertence a mim, a Inglaterra pertence ao inglês, pertence ao cidadão. A Inglaterra não é só uma gleba de terra, ela é uma nação. Então eu vou deixar aqui uma carta que vai fazer com que nunca mais alguém como João Sem Terra se levante para tentar tomar qualquer propriedade. E no carro eu e o Fred viemos conversando, né? E eu fiquei assustado porque eu não me debrucei, não tive nem tempo de me debruçar sobre a reforma tributária, e fica claro como estão tentando tirar a nossa propriedade. E eu tenho defendido muito, vereador, a questão animal. Eu tenho um pastor alemão, uma fêmea de 1 ano e 1 mês, ela está numa escola, e porque não se trata só de animais, se trata na verdade de pessoas. As pessoas passaram a tratar os animais como cidadãos, como pessoas, colocando tudo aquilo que a Cláudia acabou de trazer aí, as suas emoções, a ausência de afeto, a ausência de uma propriedade. Quando o Estado tenta causar essa confusão no cidadão, dizendo, não, você não tem uma propriedade, ele não é a sua posse. E eu como advogado digo, é sim,
é minha propriedade, ele é um semovente. Ele é uma propriedade que se move, assim como um gado, assim como uma galinha, assim como qualquer outro animal. Ele não é meu parente, ele não é meu filho, porque eu não tenho pet como filho. Muito menos eu sou tutor, porque para ser tutor, vejam como é a revolução semântica da esquerda, sutil, silenciosa e cultural. Só é possível tutoriar, só é possível ser tutor de alguém que tenha personalidade reconhecida. E o Código Civil brasileiro não reconhece. É por isso que um outro canalha chamado Pacheco, Rodrigo Pacheco, está tentando mudar o Código Civil para te prejudicar, para tornar um cachorro seu sucessor, no lugar do seu filho, da sua filha. Bom, mas não era nem isso que eu ia falar, mas é importante que isso tenha sido dito na casa do povo, numa casa legislativa, para dizer que existem psicopatas no poder. Mas eu nem precisava dizer, já que a gente está à mercê de Alexandre de Moraes, não é? Alexandre de Moraes é o nosso tirano de plantão. Porque para você ter um estado de exceção, você precisa ter o poder na mão de algumas pessoas. Então vamos lá, voltar na lógica que eu apresentei para vocês. Se a Constituição é o nosso contrato, se a Constituição é o limitador de um estado autoritário, e algumas pessoas estão interpretando a própria Constituição para beneficiar a elas e não o povo, então são essas pessoas que estão fazendo essa interpretação que tomaram o poder, que deram um golpe. E aí vamos juntar tudo num balaio só para vocês entenderem. Vamos pegar a galinha, todo mundo já viu uma galinha? Ainda mais no interior, né, vereador? É claro que é só para vocês rirem um pouquinho, tornar a coisa menos tensa. Vocês conhecem Stalin? Já ouviram falar de Stalin? Então vamos rapidamente entender o que essas pessoas são capazes de fazer conosco. Stalin estava numa palestra, na verdade tudo que ele fazia era só palestra, porque ele só tinha os seus asseclas ali reunidos para lhe ouvir e lhe aplaudir. Então ele demonstra como é que o povo vai ser maltratado e vai continuar vindo a ele. Ele pega a galinha, põe ela no colo e começa a tirar a sangue frio, como a gente costuma dizer, todas as penas. Será que dói? Já tentou tirar seus próprios pelos com uma fita? Dói, né? Imagina a pena da galinha. Ele começa a arrancar, arrancou, deixou ela toda deformadinha ali, solta, ela vai para longe, mas fica ali, pelo lugar. Daqui a pouco ele começa a jogar uma quirela, um milho, seja lá o que for. Ela volta a se aproximar. Quando está bem pertinho dele, ele se abaixa e pega de novo. Está vendo como o povo estará sempre nas minhas mãos se eu continuar alimentando-o? E aí eu vou finalizar essa questão de Stalin de duas maneiras. Primeira, o que importa não é quem vota, é quem conta o voto. E é por isso que o 8 de janeiro aconteceu. Porque a gente não viu quem contou o voto, a gente não viu o voto, a gente só viu quem contou o voto, e quem contou o voto deu o resultado. É mais ou menos como se nós fôssemos impedidos de ter visto Palmeiras e Flamengo, nós não tivéssemos visto o gol, e o resultado fosse nos apresentado por alguém que diz ter estado lá dentro e visto o jogo. Alguém ia acreditar? Então, a segunda forma de encerrar isso. Hoje o controle dessas pessoas é sendo o proprietário dos times que estão jogando, entenda como vocês quiserem, tendo o juiz dentro do campo, tendo o bandeirinha nas laterais e tendo o VAR. Tem como existir alguma competição séria com esses elementos? Não tem, né? É assim que o jogo é jogado no Brasil. Essa é a forma eleitoral brasileira. Os donos dos times são
os donos de partidos. E tudo é definido lá dentro. Aí vamos lá o que eu queria dizer. Qual é o maior exemplo disso? Foi votado na calada da noite, da terça para quarta-feira, esse tal PL da dosimetria, que eu já chamei de toximetria, hoje eu chamo dosimentira. PL da dosimentira. E eu tenho áudios no meu celular que comprovam, inclusive, que advogados ajudaram a convencer pessoas aqui fora para que esse PL passasse. Mas vamos pular essa parte. Infelizmente faz parte do contexto. O PL foi votado então na calada da noite, na madrugada de terça para quarta, então já na quarta-feira, 2h30 da manhã, chegou-se ao resultado. No dia seguinte, Gilmar Mendes estava no Congresso. Nesse mesmo dia, ele retirou parte da sua própria liminar que impedia que qualquer cidadão pudesse fazer um pedido de impeachment. Será que tem alguma similaridade com aquela alusão que eu acabei de fazer de um jogo de futebol, onde algumas pessoas são donas do time, do juiz, do VAR, e o povo está alijado, está fora do estádio, sem ver o jogo? É assim que esse jogo é jogado no Brasil hoje, e quanto antes a gente entender isso, antes a gente vai sair desse turbilhão que nos leva para o fundo do esgoto. Eu costumo lembrar as pessoas que eu fui um dos primeiros advogados de fora do Distrito Federal a chegar lá no 9 de janeiro. E eu percebi que aquelas pessoas tinham sido sequestradas, porque elas não sabiam que estavam presas no campo de concentração brasileiro que se formou lá na sede da Academia da Polícia Federal, lá em Sobradinho. E o termo sequestro não é meu. Durante muito tempo até me questionei, poxa, eu estou falando isso, mas não. Eu fui estudar de novo o direito internacional, porque na época da faculdade é lamentável a forma como ela é apresentada para a gente, né? Então eu me debrucei sobre o direito internacional novamente, e o direito internacional, quando defende direitos humanos, e é para isso que ele existe, ele já determina que a pessoa que não saiba por que está sendo presa, para onde está sendo levada, que não tem contato inicial direto com um advogado, ela está sequestrada. Então, 2.154 pessoas foram sequestradas no Brasil no dia 8 e 9 de janeiro. Elas não sabiam que estavam sendo presas. Essa é uma das provas, e são inúmeras, né? Elas sobram para determinar que há uma violação de direitos humanos no Brasil. A segunda é a aplicação da Lei Magnitsky a esse tirano, Alexandre de Moraes. Ele é um sancionado pela Lei Magnitsky. E quando questionarem para vocês, mas a Magnitsky é uma intervenção dos Estados Unidos. Não. A Lei Magnitsky é uma intervenção do direito internacional por qualquer nação que se viu violada em sua soberania e na defesa dos seus cidadãos. Só que o Alexandre de Moraes, tão psicopata quanto a Cláudia Ricken acabou de descrever, ele achou que ele fosse maior do que Donald Trump, ele fosse maior do que a democracia americana. Ele foi mexer com quem ele não pode enfrentar. Só que, quem está aqui? Somos nós. E enquanto não tirarem a caneta dele, pelo menos, a gente pode sofrer um pouco mais. Não é? E como é que a gente poderia retirar a caneta deste homem? Um impeachment. É uma das formas. E quem faz isso? É o Legislativo brasileiro. Tem homens hoje no Legislativo brasileiro para fazerem isso? Eu não conheço. Se tem, eu não conheço. Eu vou aqui fazer uma menção honrosa ao deputado federal Polon, que foi o único que foi na nossa manifestação no domingo passado em São Paulo, e que fez um pronunciamento enquanto se votava o PL da dosimentira, e disse, olha, eu só estou votando porque eu já estou sendo perseguido nessa casa, aí está respondendo a 2 inquéritos, né? Eles chamam de inquéritos, na verdade, de acusações, na comissão de ética, por defender
anistia. Ele foi um daqueles que fez a obstrução e ficou na mesa, exigindo que o Hugo Mota pautasse a anistia. Não foi pautada. Ele e o Marcel Van Hatten estão sendo entregues aos leões para serem julgados pela comissão de ética. O outro que eu tenho que fazer uma menção honrosa ainda maior, chama-se Osmar Terra. Não é nem deputado federal pelo nosso estado, São Paulo, é lá pelo Rio Grande do Sul. Ele votou não, mesmo o partido dizendo, não, nós vamos votar sim. E aí tá bom, para não demorar demais e começar a alargar o tema, vamos falar rapidamente sobre o PL da dosimetria. O PL da dosimetria vai diminuir, para dar um exemplo muito prático e todo mundo entender, vai diminuir a pena do Bolsonaro de 27 anos para algo em torno de 23 anos e 8 meses. Quando eles dizem, ele só vai pegar 2 anos e alguma coisa, não. Em 3 anos e 11 meses, ou seja, quase 4 anos, é que ele vai ter uma progressão de regime, é que ele vai do fechado para o semiaberto. Então é uma mentira, e uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade, quando ninguém tem coragem de se levantar para dizer a verdade. A segunda comparação, só para vocês entenderem, porque estão dizendo que alguns presos políticos, daqueles 155 que ainda estão presos, e a Débora do Batom hoje é uma referência, ela pegou 14 anos e 7 meses, ela pegou 2 anos a mais do que a Elise Matsunaga. Vocês conhecem a Elise Matsunaga? Elise Matsunaga envenenou o marido num jantar que ela preparou para ele, ok? Envenenou. Ele já estava cambaleante, ela levou para a banheira, deixou ele morrer lá, sem prestar cuidados em virtude do veneno, e depois, para se livrar do corpo, ela o esquartejou. Ela colocou em malas, ela colocou em sacos plásticos, ela desceu no elevador várias vezes, colocando as coisas no carro, e espalhou pela cidade de São Paulo os sacos e as malas. Esse foi o crime de Elise Matsunaga, defendida por boa parte da esquerda e por professores da Unip que a defenderam e conseguiram a diminuição da pena, porque ela tinha pego 16 e baixou para 14 ou para 12, ou uma coisa assim, uma coisa absurda. O STJ baixou. A Débora do Batom pegou 14 anos e 7 meses, como eu disse, por escrever numa estátua com um batom. 14 anos e 7 meses, eu não vou saber fazer a conta aqui, mas deve dar pelo menos umas 50 vezes mais do que o crime de deterioração de patrimônio público lhe daria, porque não dá cadeia, dá detenção. Por ser inferior a 6 meses de detenção, daria cesta básica, como o cara que colocou fogo na estátua do Borba Gato em São Paulo, na Avenida Santa Amaro, que todo mundo deve conhecer, né? Ele pagou cesta básica. Ela pegou 14 anos. A diferença do crime desse rapaz para a Débora, é que no caso da Débora, foi lavada e no dia seguinte a estátua estava intacta. No caso da do Borba Gato, teve que ser reformada. A única coisa que não se deteriorou foi a estrutura interna dela, porque é muito bem feita. É o passado, né? Os engenheiros metiam mais concreto do que precisava, graças a Deus, senão ela teria caído. Tudo isso para dizer que de 14 vai cair para algo em torno de 9 anos. Aí calculando aí 1/6 de pena, deve dar algo perto de 2 anos e alguma coisa, e aí ela já poderia estar em liberdade no ano que vem. Não para o Natal, como o Sóstenes Cavalcante fez vídeo dizendo que ele estava votando e sugerindo a votação positiva, porque eles iriam passar o Natal em casa. Não, ninguém vai passar o Natal em casa. Ninguém vai passar o Natal em casa. E por um único motivo, simples, direto. Vamos supor que façam aí uma formação, uma força-tarefa para votar isso a semana que vem no Senado, que aprovem. Vai ter que passar por onde? Antes de ser publicada? Pelo atual presidente da República. Ele tem 15 dias para apreciar. Ele pode se pronunciar, pode não se pronunciar, ele pode sancionar, ele pode vetar. Isso só vai acontecer em 1º de fevereiro, quando o ano legislativo brasileiro retoma. E aí, não é automático, mas estão vendendo para todos vocês nas redes sociais que é tudo automático, vai todo mundo para casa. Mentira!
vai passar por uma pessoa. E se cada advogado de cada pessoa presa fizer uma petição e pedir para ele: ó Faraó, por favor, refaça a conta. E aí ele vai mandar para PGR, para o Panaca-Geral da República, como fala o Pavinato, vai pedir para a Defensoria Pública se pronunciar, depois ele vai decidir. Com muita sorte, essas pessoas estariam fora da cadeia lá para maio, junho do ano que vem. Portanto, nem a Páscoa vão passar, nem Corpus Christi vão passar com suas famílias desse jeito, porque tem 155 pessoas presas. Então, qualquer pessoa que na sua frente ou nas redes sociais diga: não, o PL da 12... E olha que foram vários, hein? Conheço até alguns deputados famosos nas redes sociais, né? Não, veja, não conseguimos tudo, mas conseguimos uma parte. Não, mentira, vocês foram enganados. Eles sequer conheciam o texto, e quando conheceram não leram, e se leram não entenderam. Exatamente, é muito pior para um legislador que teve voto para estar lá e que, através desse voto, a população outorgou a sua confiança de que eles iriam nos defender dos arbítrios do Estado. Olha que lindo, como nós estamos bem. Parabéns, deputados. A minha esperança, e se é que eu ainda consigo ter alguma com o Legislativo, é que lá no Senado, pelo menos não passe. Pelo menos não consigam aprová-la. Porque eu vou continuar lutando pela anistia. E aí, rapidamente, falta tempo para 1 hora ainda. Para vocês entenderem o que significa anistia e o que ela é para o brasileiro, que já se esqueceu. Mas o Paulo, meu querido amigo, muito bem lembrou da 6683 de 79, que teve um lapso temporal de 18 anos, 18 anos de crimes cometidos foram simplesmente esquecidos. Porque anistia é isso, é esquecimento. Vem lá do grego, amnésia. Anistia é amnésia, é esquecimento. Os crimes deixam de ser considerados crime. É excludente de ilicitude, não de punibilidade, o que é diferente. E, por exemplo, para fazer essa comparação, no caso da dosimetria, perceba, a punibilidade continua existindo. A pessoa pode até sair da cadeia, mas vai continuar devendo parte da multa de 30 milhões. Na verdade, indenização por danos morais coletivos, coisa que nunca existiu no Brasil em direito penal. O direito criminal brasileiro não prevê isso. Foi inventado por Alexandre. Claro, o ditador ele pode tudo. No estado de exceção, aquele que tem o poder da caneta pode fazer qualquer coisa, quando a galinha deixa. Só para vocês lembrarem, vamos ver se vocês prestaram atenção. Se a galinha continua voltando, ele vai fazer o que quiser com a galinha, até o dia que ela virar uma canja. Vão continuar com suas fichas sujas. Quando forem lá no futuro, e aqui tem um assistido meu, vai continuar com a ficha suja. Lá no futuro, se alguém, também tem jovens no meio, for procurar um emprego, vai estar constando na ficha dele. Sem contar que na dosimetria, como o Paulo lembrou, foi colocado lá o artigo 70, que a gente chama de princípio da consunção, quando o crime mais pesado tem o outro menor absorvido. E é discricionário, né? É uma determinação do próprio juiz diminuir a pena do segundo caso. Eles estão documentando isso para dizer, olha, você pode aplicar até 50% do segundo crime. Então notem o seguinte, senhoras e senhores. Se o crime mais pesado, que é o de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, seja lá o que essa porcaria signifique, porque não existe Estado Democrático de Direito, existe Estado de Direito. Eu fui recorrer a livros, comprei o livro do Dalmo Dallari para saber o que é a porra do Estado Democrático de Direito. Ele diz, não é nada, não significa nada. É Estado de Direito sob regime de governo democrático, onde a lei tenha validade, onde você possa escolher seus representantes. Na questão da consunção, eles colocaram 50%. Então, imaginem, o primeiro crime, mais pesado, dá uma pena de até 12 anos. Ele ficou ali, por 8 anos. Vai de 6 a 12.
ele ficou em 8. O segundo crime dá uma pena de 4 a 8. E estão estabelecendo 50%. Ele vai colocar lá mais 4. 8 e 4 dá 12. Vai diminuir pena de alguém? Acreditar nisso não é só falácia. Acreditar nisso é a comprovação da ignorância das pessoas. É a comprovação daquilo que eu falei no carro para o Fred, que é uma frase do Santo Agostinho, no seu livro Confissões. As pessoas não querem a verdade. O que as pessoas querem é algo que conforte os seus corações e não dispute a sua crença. O brasileiro é um povo muito crédulo. Então, quando ele ouve o William Bonner dizer boa noite, aquela credibilidade já toma um ar tão absurdo que tudo que aquele mentecapto disser é verdade. A ponto de até hoje, muita gente, que obviamente não está aqui reunido hoje, não quis nem vir para não ouvir verdade, continua ouvindo e dizendo, não saiu na Globo, então não pode ser verdade. Por quê? Porque se ela acreditar em outra coisa que não seja da Globo, entra em conflito com a própria crença, com aquilo que ela acredita. Então, para partir para o final, ou nós deixamos de lado nossas crenças, nossas convicções, e entendemos que para construirmos uma nação, nós precisamos nos despir de interesse particular. Exemplo, Eduardo Bolsonaro. Me diga outro deputado estadual, federal, um vereador, que tenha colocado o próprio cargo, entregue o próprio cargo, para defender a liberdade em algum lugar, aqui no Brasil ou no mundo. Eduardo Bolsonaro é nossa referência. É essa a referência do que eu estou dizendo para vocês. Se nós não nos despirmos de nossos interesses, mas eu tenho que ir trabalhar. Mas eu tenho que ir lá abrir minha loja. Eu não posso ir lá me manifestar. Não, mas é domingo. Eu vou descansar. Não, eu tenho que fazer o almoço para minha mãe, ou para o meu pai, ou para o meu filho, para o meu neto, seja lá o que for. Se você não aprender a abrir mão de pelo menos 4 horas da sua vida para ajudar a defender o seu país, você não merece nem o seu país. Vai para qualquer outra nação, aqui não. Então, eu tenho me definido como uma pessoa que é diligente sempre, intransigente às vezes, na verdade muitas vezes, mas negligente nunca. E eu não vou desistir de lutar pelo meu país. Para finalizar mesmo, prometo, vereador, antes de mim, 2 pessoas que podemos, um entender como herói da nossa nação e outro como o maior jurista que já viveu nessas terras, foram quem defendeu mais anistia do que eu propriamente. O primeiro deles, para deixar um registro histórico para vocês e mostrar como a tradição brasileira é a polarização política. A tradição brasileira é defender a sua ideologia política. A tradição brasileira sempre foi discutir política. Em algum momento a gente perdeu isso. Talvez em 79. Talvez a gente tenha largado, jogado a toalha. Agora deixa tudo de lado mesmo. Anistiar o bandido, ladrão de banco, sequestrador de embaixador, terrorista que matou soldado do exército, com um Fusca cheio de dinamite. Larga isso tudo. Não, vamos resgatar. Tenho certeza que eu sou um nada, mas essa migalha pode nos ajudar como um rastro de pólvora a explodir um barril muito maior. Então, antes de mim, como jurista, Rui Barbosa defendeu no Senado diversas vezes a anistia. Estou falando sério, diversas vezes. Ele morreu em 1923. Diversas oportunidades ele defendeu a anistia. Mas antes dele, Duque de Caxias, patrono do exército, num momento em que o Brasil sabia o que era ser nação,
que já era uma das maiores potências do globo terrestre, possuía a maior esquadra marinha do planeta. Duque de Caxias enfrentou a Revolução Farroupilha. Aqui, olhando pela faixa etária, acho que todo mundo sabe o que é a Revolução Farroupilha. E em 1845, quando ele consegue debelar, ele imediatamente entende o que tinha acontecido e procurou o imperador e disse: vamos anistiar a todos, ninguém fica para trás. Anistia é para ser ampla, geral e irrestrita. Ele foi o primeiro homem a usar esses termos. Em 19 de março de 1845, o imperador, sob influência do Duque de Caxias, na verdade dizem que ele obrigou o imperador a assinar o decreto imperial 2617 de 1845. Foi a primeira vez que o Brasil utilizou anistia. E vem utilizando desde então. A 48ª vez foi a de 1979. Por que a gente não pode ter a 49ª? Porque agora é para a direita? Não pode ser seletiva. A anistia vale para os dois lados. E a pessoa que mais deveria estar defendendo a anistia, sabe quem é? O ditador Alexandre de Moraes. Vou contar uma rápida e aí eu encerro. Nós tivemos no Brasil, por isso que tem que estudar, gente. Nunca é tarde para a gente ler e conhecer a história do país que vive. Eu estudo muito a Segunda Guerra Mundial até hoje, muito. Por isso que eu gosto de falar, eu estudei muito esse termo e gosto de recitá-lo, literalmente. Volksgerichtshof. Volksgerichtshof, em português, é Tribunal do Povo Alemão. Era um tribunal de exceção, e ele foi instaurado em 1934, vigeu até 1945, para punir opositores do regime. Aí alguns podem dizer que não conhecem a história brasileira, dizer, não, o Brasil nunca teve isso, só está tendo agora. Não, o Brasil já teve isso. De 1936 a 1945, durante a ditadura Vargas, o Brasil teve um tribunal de exceção instaurado pelo ditador Getúlio Vargas, chamava Tribunal de Segurança Nacional. Hoje não precisa mais, porque é o próprio Supremo Tribunal Federal que faz. Julgando pessoas sem foro por prerrogativa de função, sem direito a ampla defesa e contraditório, sem direito a juiz natural, promotor natural, tudo aquilo que vocês já estão carecas até de saber. Mas nesse tribunal que vigeu de 1936 a 1945, era um homólogo. Ou seja, aqui no Brasil ele era exatamente igual ao que o Volksgerichtshof era na Alemanha nazista. Só punia opositores do Getúlio Vargas. Sabe o que Getúlio Vargas faz em 1945? Quase esvaindo todo o conteúdo intestinal de medo da febre que estava voltando para o Brasil e tinha enfrentado as tropas de Hitler. Ele desfaz a febre num decreto para acabar com ela e eles não terem acesso às armas e poderem, quem sabe, depor um ditador aqui no Brasil mesmo. E ele edita uma anistia para si mesmo. Por quê? Porque ele tinha cancelado a Constituição de 1937. Alguém conta isso para vocês? Não, sabe por quê? Porque Getúlio Vargas era de esquerda. Getúlio Vargas sempre foi de ideologia de esquerda. A CLT que ele trouxe para o Brasil era a Carta del Lavoro, uma cópia da Carta del Lavoro de Benito Mussolini. Eu pergunto a vocês, se nós mal sabemos isso, tem como isso aqui dar certo? Tudo foi desenhado para a gente chegar hoje aqui, com essa porcaria dessa 12 mentiras sendo discutida, e para eu finalizar dizendo para vocês, quando eu percebi que nada ia dar certo no Brasil, em outubro de 2023, eu apresentei um projeto, um rascunho de projeto de anistia para o Mário Frias e para o Ramagem. Eles abraçaram aquilo ganhou um número, foi protocolado pelo Ramagem, um baita de um projeto 5793 de 2023. Eu lutei muito para apresentar e por isso que eu falo que às vezes falta testosterona lá
no Congresso Nacional, principalmente na Câmara, a Carol Detoni aceitou o desafio. Eu estava lá toda semana enchendo os pacoá dela e da equipe dela, e a gente colocou em votação no dia 8 de outubro de 2024, quase um ano depois que eu entreguei o meu rascunho para eles, e que lutei um ano por isso. O que me custou? Me custou ser expulso do Congresso Nacional. Eu fui impedido de entrar na Câmara dos Deputados por 9 meses. Em virtude de um deputado federal do PDT das Alagoas, depois vocês pesquisem, ele, no seu último pronunciamento, é proibido, eu conheço o regimento, é proibido eu interferir no pronunciamento de um deputado. Eu esperei ele terminar, eles apertam o botão e empurram o microfone para frente quando encerraram. Eu o chamei por 2 vezes, então usei um tom baixo. O primeiro foi só deputado, o segundo foi deputado, um pouquinho mais alto. Ele olhou para mim, ele tinha dito mais ou menos assim: essas pessoas não precisam de anistia, elas precisam recorrer. E eu perguntei: recorrer a quem, deputado? E ele, sem pronunciar uma palavra, só usando os lábios, disse para mim: Deus. E eu disse: fala mais alto, deputado, use o seu decoro, fale para essas famílias que estão aqui reunidas, diga que elas têm que recorrer a Deus. Ele não me respondeu mais, mas depois passou a provocação. Ele veio até a minha direção, e aí, como eu estava sentado, ele veio até a minha direção. Eu levantei e me postei, e assim fiquei. Ele gritou: você já teve seu 1 minuto de fama, e exigiu que eu fosse colocado para fora. Ele pediu para o Arthur Lira me barrar, um ato da mesa da Câmara dos Deputados, sem direito à resposta, sem direito à ampla defesa e contraditório, exatamente como Alexandre de Moraes fez com todo mundo do 8 de janeiro. Não me foi surpresa. Mas no dia seguinte, aí veio a surpresa. O Arthur Lira retirou o projeto da CCJ, dizendo que teria que ir para uma comissão especial. E ali ele tentou enterrar o projeto de anistia. Mas ele continua lá, porque a aprovação do requerimento de urgência era do nosso projeto. O projeto do Crivella, que foi retirado e ganhou esse substitutivo, depois chamado PL da 12 Mentira, era um PL de anistia do Crivella, número 2162, que continua lá. E por que eles fizeram isso? Porque nós não temos mais como votar a anistia até 2027. Porque o regimento da casa, senhoras e senhores, impede que um projeto de lei que tenha passado por tramitação, rejeitado ou aprovado, seja rediscutido na mesma legislatura. Então, quando os seus deputados do PL ou de qualquer outro partido votaram sim pelo PL da 12 Mentira, sabiam muito bem o que estavam fazendo. Mas eu não li o projeto. Problema seu. A sua obrigação como parlamentar é ler o projeto. É impedir que o presidente ponha em votação antes de você ler o projeto. Então, não tem lado nessa história, gente. Só tem a disputa de estupidez ou canalice. Segundo a neurociência, que a Cláudia é especialista, quando você prejudica a si mesmo e talvez aos outros, você é só um estúpido. Mas quando você prejudica os outros e não a si mesmo, você é um canalha. Então a escolha eu deixo para vocês. E com isso, agradeço a paciência de vocês, de me ouvir falando, e desejo que o Brasil tenha futuro muito melhor do que a gente está vendo para 2026 e 2027 por enquanto. Eu ainda acredito. Nós ainda estamos aqui, né? Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade.